Olá, galerinha do sexto ano. Espero encontrá-los bem. Aqui é o professor Valdemir. Espero que vocês estejam aí conseguindo organizar bem o tempo de vocês, cuidando bem da vida de vocês, daquelas pessoas que convivem com vocês também. Então, vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo, a parte da matemática, geometria. Estamos aí vendo o capítulo 14 sobre os sólidos geométricos. Vimos na última aula a correção dos exercícios sobre a relação de Euler, que relaciona justamente vértices, faces, arestas de poliedros convexos. E também vimos a parte sobre os prismas. Prismas, sempre eles têm duas bases paralelas, tá? E as suas faces laterais, elas são paralelogramos. E ele é classificado, o prisma, de acordo com o número de lados da base. Se a base tiver 3 lados, ele é um prisma triangular. Se a base tiver 4 lados, quadrangular. Se tiver 5, pentagonal. E assim por diante. E também, se as arestas laterais forem perpendiculares às bases, então ele é chamado de prisma reto. E se tiverem inclinação, aí é prisma oblíquo. Então vamos lá para a correção. Na página 272, convido vocês a pegar então, questão número 7. Tá? A gente viu na última aula a questão número 6, que era a relação de Euler, e hoje daí a questão 7, 8, 9, 10 e 11, para a gente fazer essa atividade sobre os prismas. Então, a questão 7. Cite 5 objetos que tenham formatos que lembram um prisma. Então, só lembrar de 5 objetos. Quais que a gente poderia colocar? Então, que prisma então, tem que ter 2 bases e as faces laterais daí são paralelogramos. Então, algum objeto que a gente podia colocar aqui pode ser um baú, tá? Um baú que tem as 2 bases e as faces laterais. O que mais a gente podia colocar? Que vocês têm em casa, geladeira, tá? A geladeira também, ela tem as 2 bases, geladeira. Tá? Depois, o que mais que vocês lembram que vocês podiam colocar lá? E vocês podem complementar. Eu vou colocar algum a mais aqui, a gente podia colocar livro, o livro também, tá? E assim por diante. Aí vocês podem colocar micro-ondas, vocês podem colocar outros objetos também, forno, tá? Uma caixa, também sempre, que tenha sempre 2 bases, tá? Iguais e as faces aí laterais também que são aí paralelogramos, ok? Questão número 8. Em qualquer prisma reto, qual é o formato das faces laterais? Tá? Então, reto, prisma reto, então, perpendicular. Okay? Que formato que ele tem? O de questão número 8, então, sempre quando é um prisma reto, formato de retângulo. Tá? Forma um formato de um retângulo. A própria palavra já diz, então, ângulo reto, formado com a lateral e a base. Questão número 9. Em qualquer prisma oblíquo, qual é o formato das faces laterais? Então, em qualquer prisma oblíquo, qual é o formato das faces laterais? Se no prisma reto é o formato de um retângulo, tá? De um prisma oblíquo é um formato de um paralelogramo. Formato de paralelogramo. Tá? Então, qualquer prisma oblíquo tem esse formato de um paralelogramo, tem essa inclinação. Questão número 10. Qual é a posição relativa entre as bases de um prisma qualquer? A gente falou. Então, a quantidade de lados da base inferior tem que ser das superiores. Então, como é que são? São paralelas, tá? Então,
as bases, a posição relativa entre as duas são paralelas, ok? As bases, sempre a mesma distância, as bases são paralelas. Tá? Essa é da questão 10. Então, a posição relativa entre as bases de um prisma qualquer, tá? Paralelas. E a questão número 11, vamos apagar aqui agora, a gente fazer a questão número 11, daí depois vocês podem dar uma olhada, se não conseguiram entender bem, e para poderem aí fazer a correção de vocês. E na questão número 11, tá? Em relação ao formato e o tamanho, o que podemos afirmar sobre as bases de um prisma qualquer? Tá? Sempre em relação às bases. Então, em relação ao formato e o tamanho, o que podemos afirmar sobre as bases de um prisma qualquer? Tá? O que eles possuem? Sempre a medida dos lados é a mesma. Então, são congruentes. Tá? Possuem a mesma medida, são congruentes. Tá? Pode complementar, pois possuem a mesma medida e o mesmo formato, tá? Aí vocês podem concluir aí. Pois possuem a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? Então, isso é na questão número 11. Então, sempre se for, por exemplo, de um prisma pentagonal, então, se na base, todos os lados vão ter, então, 3 centímetros, por exemplo. Então, a medida, então, o tamanho sempre é igual, tem que ser igual na base. Então, isso quer dizer, todas as medidas são congruentes, ok? Relacionado aí à base. Isso, então, na questão 11. Agora, vamos para a parte da planificação. Então, a partir da questão número 12, agora 12, 13, tá? Vocês depois 14, 15, falam um pouquinho isso, sobre fazer desenhos, fazer a planificação dos sólidos. O que é planificar? Justamente nada mais é do que representar toda a superfície de um sólido num plano, no mesmo plano, um único plano. Se tiver, por exemplo, a gente vê que os sólidos têm 3 dimensões. Já a planificação, ela vai sempre só ter as 2 dimensões, ela vai estar no mesmo plano. Então, ela tem, por exemplo, só comprimento e largura, tá? Já os sólidos geométricos que a gente vê, está tendo comprimento, largura e altura. Então, são 3 dimensões envolvidas sempre nos sólidos. A gente vai fazer a planificação. Isso é planificar isso, é desenhar, colocar numa folha todas as partes, todas as superfícies, todas as faces, tá? No mesmo plano, tá? E depois para poder montar. E eu fiz aqui um desenho de um prisma, tá? De um prisma de base retangular, tá? Vocês podem ver que eu fiz, então, seria como fosse uma caixa fechada, tá? Vocês podem ver que tem, então aqui são as 2 bases paralelas e as faces laterais, como é um prisma de base retangular, então as faces laterais, elas todas são retângulos. Vocês podem ver, podem observar, todas as faces laterais são retângulos. É isso mesmo que vocês vão fazer depois nessas questões. Para planificar, vocês vão desenhar, tá? O sólido dessa maneira, para poder depois, se você quiser montar, você vai recortar e vai montar, tá? Esse sólido. Aqui então é um prisma retangular, tá? que tem daí 4 lados na base. Se você ver, forma 4 retângulos, tá? Iguais, com a mesma medida. Então 4 retângulos. Sempre, e as 2 bases também congruentes, como a gente concluiu aí na questão número 11. Esse formato, então as bases são congruentes, possuem a mesma medida, ok? Então, fica aí o desafio para vocês agora estarem resolvendo as questões,
tá? 11, a questão 12, 13, que a 11 a gente já resolveu, né? A 12, depois a 13, vocês podem ir fazendo essas questões, 14, 15, tá? Referente à planificação, tá? Do conteúdo sobre prismas. E na aula que vem a gente vai dar continuidade, a gente vai ver sobre pirâmides, tá? Vai dar continuidade também sobre os outros sólidos, tá? que a gente ainda não viu, que tem um formato superfícies arredondadas, tá? Para depois darmos concluindo esse capítulo 14 também sobre os sólidos geométricos, ok? Qualquer dúvida, sempre vou estar aqui à disposição de vocês, tá? Muito obrigado e bons estudos.